Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem, aqui na Poa Streaming TV. Nós temos sempre o nosso programa inédito aos domingos às 8h30 da noite. Nós estamos no ar para Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos. Home 7200, sofisticação, originalidade, tudo para a sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis, tudo para o seu evento. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e também nos nossos aplicativos que estão disponíveis para Android e iOS. Também nas TVs Samsung, LG e no sistema Roku. Bom, hoje eu recebo a nutricionista Sabrina Fernandes, ela é doutora em patologia, para conversarmos sobre a nutrição e a saúde do fígado. Muito bem-vinda, Sabrina. Agradeço, obrigada. Prazer estar aqui contigo. Então, Sabrina, um em cada 4 brasileiros tem esteatose e muitos nem sabem que tem, né? Esses números, eles cresceram, são números que assustam. E por que a esteatose virou a doença do fígado mais comum no Brasil hoje em dia? Então, Vanessa, a esteatose, na verdade, hoje ela está sendo a principal causa de transplante de fígado no mundo, tá? E o crescimento esse crescimento assim significativo dos casos de esteatose se deve à alimentação ocidentalizada. Né? Há uns 20 anos atrás, na época, por exemplo, que eu fiz faculdade, não se falava em síndrome metabólica, esse número grande de idade, e junto, então, tanto que o fígado gorduroso hoje, ele faz parte da síndrome metabólica. Isso que tu fala, assim, né, esse número de casos, e ainda a gente tem um subdiagnóstico, porque muitas pessoas estão por aí e nem sabem que tem o fígado gorduroso, né? Isso que eu ia te perguntar, porque normalmente não se tem sintomas. Como é que acaba descobrindo que tem a esteatose? Tá, e fígado não dói, ao contrário, às vezes das pessoas sentirem, né, uma dorzinha assim do lado direito, mas o fígado realmente ele não dói. Às vezes os pacientes vão fazer um check-up, às vezes vai dar ali nos exames laboratoriais, né, as provas de função hepática, que a gente chama as enzimas, ALT, AST, às vezes estão normais, mas a gente vê, por exemplo, um valor de ferritina alto, né, altinho, aí vai ver o ultrassom, aparece então que tem alteração e que é uma doença de depósito por gordura. Muito se relaciona a esteatose com só o consumo aumentado de gorduras. É só gordura? Quais são os alimentos que realmente favorecem esse aumento? Isso é importante tu falar, porque quando o paciente recebe assim o diagnóstico de que eu tô com gordura no fígado, mas eu não como fritura, eu não como gordura, e na verdade não é pela gordura, é justamente pelo açúcar, pelo carboidrato em excesso, né? Pelos açúcares, pelo consumo de bebida alcoólica, e tanto que normalmente quase que 90% dos casos, o paciente com gordura no fígado vai ter uma resistência insulínica. A gente até brinca, não sabe quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Se é a gordura no fígado que leva a esse aumento da glicemia, ou se é a glicemia que leva essa gordura no fígado. Mas a gente sabe que tratando um, trata o outro, né? Então, não é pelo fato de consumir gordura, e sim pela alteração, o consumo excessivo de carboidratos e açúcares, né? E tu falaste agora em relação à bebida alcoólica. Normalmente, quando se tem esse diagnóstico, a primeira coisa que se pensa, não posso mais beber nada de bebida alcoólica. Isso procede? Existe alguma quantidade que seja, não digo saudável, mas que possa ser consumida? Antigamente, não tão antigamente, em 2023, até 2023, o nome da gordura no fígado era doença hepática não alcoólica, doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Então tinha esse estigma do alcoolismo, da bebida alcoólica, enfim, porque a gente via que mesmo os pacientes que
bebiam pouco ou não bebiam, tinham essa doença, né? E que não está só relacionada à questão de sobrepeso, pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, mas de uma questão metabólica, e essa questão metabólica associada à composição corporal, no que se refere ao aumento de gordura em relação à massa muscular. O álcool por si só, ele degrada a massa muscular, então ele já está potencializando aí uma discrepância entre gordura e músculo. Além disso, quando se tirou esse estigma de bebida alcoólica, então está se discutindo muito isso. Não existe dose segura, tá? A recomendação é não ter o consumo de bebida alcoólica. Mas, como eu sempre digo, né? A gente explica as coisas. Se para a pessoa faz sentido, ela entender que precisa seguir dessa forma, aí é critério dela, né? Sim. E agora tu me chamaste bem a atenção, porque a gente relaciona sempre que o peso corporal pode estar relacionado, né, a pessoa ter a gordura no fígado, e não necessariamente, uma pessoa magra também pode apresentar essa alteração. Exatamente. A gente tem os chamados Lean Mesh, Meso-D, que a gente chama, que são os magros com esteatose, né, com gordura no fígado. A gente chama dos magros falsos, né? Se tu olhar a pessoa, ela é bem magrinha, tem aquele IMC bem baixo, mas ela é uma pessoa que a função metabólica dela é completamente comprometida. E aí tu vai fazer uma avaliação de composição corporal, essa pessoa tem um volume de gordura muito alto. Quando a gente fala, por exemplo, assim, tanto que pessoas que têm esteatose hepática, elas morrem, a maior causa de morte dessas pessoas é por doença cardiovascular. E dentro da cardiologia, do cardiometabolismo, a gente está avaliando muito a parte de gordura visceral, né? Certo. E dentro, então, da gordura visceral, a gordura não a subcutânea, tá? Que a gente enxerga, a gordura fica dentro do abdômen. A gente ainda tem a gordura ectópica, que é aquela gordura que infiltra no fígado, no pâncreas, no coração e, às vezes, no músculo. Então, não basta só ter um volume de músculo, esse músculo tem que estar funcionante. Por isso que tem uma alimentação específica para esse paciente, mas o exercício físico resistido, treino de carga entre aspas, né? Aquela recomendação da Organização Mundial da Saúde. 150 minutos por semana, no mínimo, de exercício físico resistido. Bom, tu falaste agora em relação ao exercício físico, né? A gente, normalmente, hoje em dia, se associa muito ao uso da proteína ou suplementação com proteína, até para melhorar em questão da base muscular, da formação do músculo. E num paciente que tem esteatose, existe uma quantidade segura de consumo de proteína? Tem que diminuir ou não esse consumo diário? Tá, isso é importante tu falar. Tem muito essa obsessão, né, por meta proteica, tá? Quando a gente está falando de gordura hepática, porque a gente tem que ter em mente, tá? E às vezes as pessoas desconhecem isso, né? A gordura no fígado é uma das causas também da pessoa fazer cirrose, né? Assim como tu ter não tratado o vírus de hepatite B, o vírus de hepatite C, bebida alcoólica em excesso que levou à cirrose, o fígado gorduroso não tratado e ele evoluindo, ele também leva à cirrose, né? Isso é uma coisa bem importante, porque tu tem como graduar se esse fígado está endurecendo, né? E tu tem como reverter se isso começa a acontecer. E essa questão da proteína vai ser o volume dela de acordo se tu tem cirrose ou não, né? Mas a pessoa fazendo uma meta proteica com a comida, por exemplo, se ela consegue bater essa meta, e a proteína, quando a gente fala, a gente está falando também da proteína vegetal, né? Quando a gente fala assim, dieta hiperproteica, 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Entra o feijão, entra a semente de abóbora, semente de girassol, levedura. A gente pode trabalhar com vários alimentos
né, para deixar essa dieta mais proteica, mas o que também precisa aumentar a massa muscular é fazer exercício. Esse é o principal, Sim. né? E em questão agora, falando assim, da gordura. Existe uma gordura boa, uma gordura ruim? Porque hoje se fala muito assim, no azeite de oliva, no óleo de coco, na banha, para fazer o nosso alimento no dia a dia. Existe diferenças? Sim, e que bom que tu perguntou. Banha de porco, óleo de coco, banha de porco, manteiga aquecida e óleo de palma são gorduras saturadas, tá? Normalmente, esses pacientes que têm gordura no fígado, muito provavelmente eles também têm alteração de colesterol, de triglicerídeos, né? E essas gorduras saturadas, elas também pioram a questão desse perfil lipídico, né? Então, assim, o melhor de todos é o azeite de oliva, tá? Não tem condições, às vezes ele tá caro, enfim, tem pacientes que não, pessoas, né, não gostam do gosto dele. Óleos comuns, tá? Mas igual se fala do leite de caixinha, mas ele é isso, ele é aquilo. Não tem essa questão no refinamento, tá? Não precisa se preocupar com isso. Óleos vegetais e azeite de oliva. E agora não sei se eu vou te perguntar se é um mito ou não, mas muito se fala, às vezes comenta assim, eu tô com gordura no fígado. Mas eu tenho um chazinho que é maravilhoso. Eu tenho tal alga ou alguma coisinha que vai lhe ajudar. Existe realmente algum chá, algum suplemento, seja natural, que ajude a diminuir a gordura no fígado? Não existe, tá? Muito pelo contrário, né? Hoje, com essa que eu chamo de invenção de moda, é uma avalanche de desinformação, né? Um querendo se superar o outro no que se refere a mentiras. E não existe chazinho disso, chazinho daquilo, nem fitoterápico, nem nada que a gente... eles falam em silimarina, chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha, cúrcuma, pimenta preta, alcachofra. Inclusive, vários desses que eu falei aqui, eles são hepatotóxicos. Ou seja, tu tomando, tu altera muito o fígado, tu inflama de uma maneira que tu tem uma hepatite fulminante, uma hepatite aguda grave, que tu vai parar num hospital. Inclusive, teve casos de paciente que, se não transplantasse em pouco tempo, perderia a vida. Então, assim, e vários casos que a gente já viu aí de pessoas com essas ervas, 7 ervas para perda de peso, para isso, para aquilo. Então, é muito perigoso. E uma coisa que tem que é importante falar, Vanessa, que é quando a pessoa tem fígado gorduroso, ela precisa perder peso. Isso está descrito na literatura, tá? De 7 a 10% do peso dela. Isso é a recomendação internacional. Ainda é assim. Provavelmente isso vai mudar, porque peso de balança, né, não nos diz muita coisa, tá? Mas, igual, o paciente vai perder peso, isso vai ser uma condição, uma resposta secundária ao tratamento, só que tem que ser algo lento, gradual, porque se ele perde peso muito rápido, ele pode piorar a situação do fígado, tá? Que é um processo que a gente chama de lipogênese de novo, que aí dá muito mais trabalho tu jogar essa gordura, essa alteração metabólica muito rápida para o teu fígado, e aí tu pode fibrosar. Além disso, agora, 7 meses atrás, saiu um estudo grande, internacional, multicêntrico, usando a semaglutida para tratamento de fígado gorduroso. Até 8 meses atrás, não existia medicação para fígado gorduroso, era dieta e exercício físico. Agora vai estar descrito em bula do Wegovy, Ozempic, Ozivy, para tratar fígado gorduroso, tá? Mas nada invalida, e muito pelo contrário, o exercício físico e a alimentação para o uso dessas medicações. Por quê? Porque elas vão ser uma janela de oportunidades.
Isso é muito importante, né, tu relatar. A importância de um atendimento multidisciplinar, né? Sim. De tu ter uma avaliação com o médico, tu ter um acompanhamento do nutricionista. Essa combinação, ela é extremamente importante. Ainda mais agora, então, com esse auxílio, né, com essa recomendação, com certeza vai ter excelente. Um resultado muito mais satisfatório. E isso é bacana porque a gente pensa assim, né? Quando tu tem uma doença hepática por um vírus, tu trata o vírus. Sim. Quando tu tem uma doença hepática por consumo excessivo de álcool, por mais difícil que seja, tu para de beber. Agora, quando tu tem um consumo, uma doença hepática por comida, sendo que a gente come as emoções, sendo que onde a gente vai, evento social, gira em torno da comida. Então, essas medicações justamente vieram para dar esse suporte, né? E só que a gente tem que cuidar, porque a gente está falando aqui o tempo inteiro de garantia e preservação da massa muscular. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. É o músculo que garante o equilíbrio do corpo. Sim. É ele que organiza o teu corpo como um todo. E com o passar dos anos, a gente vai perdendo massa muscular. A gente não pode se dar o luxo de perder mais ainda. Ainda mais o nosso estilo de vida hoje, ele acaba sendo mais sedentário que antigamente, né? E a nossa alimentação, acho que ela mudou muito, até antes da gente iniciar o programa, né? A gente estava conversando. E às vezes tem alguns alimentos que o consumo pode até piorar a gordura no fígado, que às vezes pode parecer até meio inocente, aquele uso excessivo de um ketchup, de um condimento, né? Sim. Que aí tem a frutose ali por trás, que às vezes ela é meio que esquecida. Ela passa batido. É. Isso é muito fato, né? A frutose, então, que está inserida nos produtos ultraprocessados, né? Que é o xarope de milho, outros tantos tipos de frutose, sim, são os que fazem infiltrado gorduroso e potencializam esse volume de gordura dentro do fígado. Mas, quando a gente fala de frutose da fruta, não é essa frutose da fruta, tá? É a frutose industrializada. Mas como a pessoa precisa reduzir valor calórico, eu, por exemplo, como nutricionista, eu peço para a pessoa não consumir sucos de fruta como rotina, tá? Mas quais seriam esses? O suco de laranja, pensa assim, né? Quantas laranjas tu usa para fazer um copo de suco de laranja? E é muito açúcar. Não pela função da frutose da laranja, da frutose, mas pelo número de calorias, pelo número de açúcar, né? Tanto que eu sempre digo, a gente não toma suco, a gente come a fruta. Aí, mas então nunca mais vou tomar suco? Não, não é. Eu digo assim, sempre no almoço eu tomo suco de laranja. Então passa a tomar suco de limão, passa a tomar suco de maracujá e deixa para outros momentos o suco de fruta, né? Então isso tem que ficar muito claro, o excesso de calorias também, de açúcar. E para quem está nos assistindo, claro, tem pessoas que já têm a esteatose, já está com a gordura no fígado elevada. E tem pessoas que estão nos assistindo que, graças a Deus, o fígado está funcionando muito bem. Existe alguma dieta que seja melhor? Porque hoje a gente se fala muito em low carb, dieta mediterrânea, jejum intermitente. Existe alguma dieta que seja, não digo ideal, porque cada caso deve ser analisado, mas que seja melhor para o fígado? Isso é outro ponto bem bacana colocar. Primeiro, assim, a pessoa tem, como eu disse, tem várias graduações, né, de gordura no fígado. Tem pessoas, e as graduações são a 1, 2 e 3, né? A pessoa pode ter gordura grau 3, mas não ter fibrose. E a fibrose vai até o grau 4, tá? Que aí é a cirrose. Sim. E quando a gente está falando isso, obviamente a gente está falando, pode ter uma gordura grau 1 e ter fibrose, isso tem até
uma alteração genética que às vezes a pessoa tem que potencializa o surgimento da cirrose. Então a gente está vendo muito isso, né? Muito estudo sobre esse assunto. Tudo isso eu estou trazendo por quê? Porque as pessoas que têm gordura no fígado, elas, até o grau 4, né, que seria a cirrose, elas conseguem e elas têm um fígado que está inflamado, mas ele está funcionando. E aí a gente tem que ajudar esse fígado a se recuperar, porque esse fígado se regenera. Então, a pessoa que não tem nada, que maravilhoso, ela pode prevenir, mas a pessoa que tem, ela pode vir a não ter nada e deixar ele zeradinho. E como é que se faz isso? O padrão recomendado, porque a gente está falando de padrão dietético, é dieta do Mediterrâneo, tá? Esse é o padrão. E aí tu pode associar estratégias nutricionais, que aí entra low carb, o jejum intermitente, dieta de restrição de tempo, que faz parte mais ou menos do jejum intermitente. E todas elas podem fazer parte do tratamento. Às vezes todas elas, um momento uma, um momento outra, mas é importante sempre o profissional identificar qual desses métodos fazer. Porque, por exemplo, se eu fizer jejum intermitente com um paciente que pode desencadear um transtorno alimentar, uma compulsão, por exemplo, é pior a emenda com soneto, né? Então, assim, tem que ser muito bem pensado. Às vezes, no meio do caminho, eu posso fazer uma cetogênica de 7, 10 dias, né? E aí a gente vai jogando. Então, isso tem que ficar muito claro. E a dieta do Mediterrâneo, em função de ser rica em vegetais, frutas, né? O arroz com feijão, os peixes, enfim, a gente tem que trazer para o padrão brasileiro, né? Que eu digo agora, acabei de dizer o arroz, o feijão, as carnes brancas, verdura, legumes. Então, é uma dieta saudável, né? Só que aí tu tem que saber a tua quantidade, os teus horários, não precisa tirar pão da tua vida, não precisa tirar o glúten, não tem que tirar o carboidrato, zerar carboidrato. Muito pelo contrário, eu preciso do carboidrato, né? Enfim, acredito que a gente tenha... os maiores cuidados seriam esses, Seriam né? esses. Eu até ia te perguntar qual era o maior erro que tu observa em quem chega para... Daqui a pouco teve o diagnóstico pelo médico, e o médico deve ter feito só, cuida isso, cuida tal alimento, e foi para casa, tentou cuidar e não teve resultado. Quando ele chega no teu consultório, qual é o erro que tu mais observa? É essa dieta restritiva mesmo? É algo que o paciente não vai... Normalmente ele chega assim, eu tirei o pão, eu não como mais pão. Não como mais pão, eu não como mais açúcar. E aí a gente sabe, e é bem complicado, se a pessoa já tinha esse consumo excessivo, que por isso ela desenvolveu, né, e veio a ter uma gordura no fígado, claro, também por isso, esse paciente essa pessoa não vai conseguir manter isso a longo prazo. Porque na hora que tu recebe, né, um diagnóstico assim, te dá aquele susto, mas no momento que tu vai vendo que aquilo vai voltando a ser o que era antes, não vai tendo mais, aquele susto vai ficando no esquecimento. Sim. E normalmente os maus hábitos vão entrando pelas frestas. Eles voltam, né? Voltam. E a pessoa precisa saber que na dieta dela precisa ter carboidrato, proteína e lipídio. Senão, por exemplo, sem carboidrato e sem proteína, eu não consigo formar glicogênio muscular. E aí ela pode comer o pão francês dela, né? Mas é meio, daqui a pouco, ou daqui a pouco é num outro horário, daqui a pouco ela tem que associar com atum, e assim a gente vai organizando o profissional com o paciente dentro da rotina dele, sem ficar fazendo esse tipo de coisa. Sem nenhum sacrifício, né? Não, nenhum. Acompanhando a resposta daquele organismo. Total, e é isso, assim, até porque vai ter um casamento, um aniversário, Sim. né? No inverno a gente acaba comendo um pouquinho mais, apetece, né? O povo adora. Mas eu fiquei muito feliz com a notícia que a esteatose tem cura. Total.
Existe um tempo mínimo ou máximo para o organismo responder a um tratamento, essa mudança nutricional, de estilo de vida? É muito dependente do metabolismo da pessoa. E dependente também do quanto ela vai engajar, né? Na dieta, não falo nem dieta, né? Na rotina nova dela de alimentação, no quanto ela vai fazer de exercício, né? Em relação à idade dela, em relação à herança genética. Então, é muito relativo. Mas a gente consegue, assim, ter uma previsão de, dentro de um ano ou até menos, alguns bem menos, tu consegue zerar. Dependendo do grau de gordura, né? Tu consegue zerar isso. Eu digo sempre, tu nasceu sem gordura no fígado, tem que morrer sem gordura no fígado. Perfeito, ótima notícia. Nós estamos caminhando já para o final do nosso programa. Já. Passa muito rápido. E eu gostaria de te pedir, assim, para quem está nos assistindo, qual o conselho que tu dá para as pessoas cuidarem do seu fígado? O que eu digo, assim, e repito, né, é ficar dentro do básico. Hoje a gente sabe que ter um corpo saudável, tu não precisa mais comer de 3 em 3 horas. Se tu não tem fome, se tu fizer ali teu almoço, teu café da manhã, teu almoço e teu jantar, tá bem. E dentro, assim, de uma refeição minimamente equilibrada, né? E a não ser que de tarde tu não comendo, chega de noite, tu come um monte. Aí sim come alguma coisinha de tarde. Mas fazer o básico já resolve. Não tem o superalimento ou supernutriente que vai remover a tua gordura no fígado. Suplementar só se no teu exame laboratorial tiver alguma deficiência, senão não tem porquê. Tu vai acabar atrapalhando aquilo que está funcionando. Então, assim, eu sei que todo mundo gosta de uma novidade, de algo, né? Mas, de repente, trabalha com estratégias. Uma hora o low carb, outra hora o jejum intermitente, mas não entra com invenção de moda, senão só prejudica. E é importante consultar um nutricionista, né? Sim, para ter um acompanhamento, com certeza vai ter uma vida longeva e com muita saúde. Perfeito. Agradecer muito a tua presença, a doutora Sabina Fernandes está aqui com a gente hoje falando sobre a saúde do fígado, que é tão importante. E é um assunto que teria... a gente ficaria... muito tempo. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso programa está ao ar pelo apoio da Shopping Total. Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos. Home 7200, sofisticação, originalidade, tudo para a sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo domingo. Tchau!